Muito bem, pessoal. Boa noite a todos oficialmente. Sejam bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Graças a Deus. Vamos iniciar com a nossa preparação, nossa irradiação, para que a gente possa entrar numa mesma sintonia, uma mesma vibração. Então, convido você a partir de agora, trazer o pensamento para o momento presente, buscar uma respiração mais tranquila e profunda. Encha seu peito de ar e solte. Respire. Isso. Vai deixando fora do ambiente em que você se encontra todas as preocupações, rotina de casa, correria de trabalho. Deixe isso tudo fora do ambiente em que você se encontra. Vai respirando. Comece a relaxar seu corpo, iniciando pelos pés. Vai relaxando seus pés, suas pernas. Relaxando seu quadril, seu abdômen, seu peito, toda a extensão da sua coluna. Relaxe. Relaxe seus braços, seus ombros e braços. Relaxe suas mãos. Relaxe agora seu pescoço e nuca. Movimento leve com a cabeça, de um lado para o outro. Pode te ajudar a relaxar um pouco mais. Isso, relaxe. Relaxe o seu rosto agora, seus lábios, suas pálpebras, seus olhos. Relaxe suas sobrancelhas, testa, couro cabeludo. Respira. Enche o peito de ar e solte. E assim, com seu corpo mais relaxado, sua mente fica mais serena, mais tranquila, mais leve. E com a mente mais tranquila, mais serena, você começa a entrar em contato com você mesmo, com você mesma, a sua essência que é divina. E talvez você consiga visualizar lá no seu íntimo, no fundo da sua alma, do seu coração, um pequeno ponto de luz, ou uma chama. Você percebe essa sua luz interior agora. E eu te convido a agradecer. Agradecer por mais um dia de experiências. Que seu dia possa ter sido aquilo que você esperava. Você teve mais um dia. Agradeça pela família que você tem, as pessoas que você ama, que ainda fazem parte da sua vida, estão presentes na sua vida. Agradeça pelo teto que te abriga, pelo alimento que te sustenta, por todos os aprendizados que você tem tido até aqui. Traga a gratidão agora à tona. Traga esse sentimento maravilhoso e abençoado e permita que a gratidão seja o combustível e faça com que essa sua chama interior, essa luz, possa aumentar, possa crescer, possa expandir de dentro de você em direção ao lado externo, dentro para fora. Quanto mais você agradece, mais essa luz vai expandindo, crescendo, aumentando, até que ela envolva assim todo o seu corpo. Você se autoilumina agora.
uma luz que tem a cor e a característica que mais lhe agrada. Isso. Mas você continua agradecendo e a gratidão faz essa luz expandir ainda mais. Extrapolando os limites do seu corpo físico, ela vai envolvendo todo o ambiente em que nos encontramos. E assim você irradia sua luz em todas as direções. Como se você fosse um ponto de luz, uma pequena estrela que ilumina tudo que está ao seu redor. E a sua luz irradiada, ela se conecta com a luz de cada um de nós que estamos presentes aqui hoje nesta reunião. Nós vamos nos conectando uns aos outros, trocando assim boas impressões, boas sensações de fraternidade, de amizade, de paz, de companheirismo. Isso vai nos renovando cada vez mais. Só que nós nos conectamos também aos nossos amigos espirituais, nossos mentores que estão aqui presentes, também nossos irmãos da espiritualidade que também se fazem presentes para participar deste estudo abençoado de hoje. E assim formamos uma linda corrente de luz. E como estamos todos aqui em nome de Jesus, e como Ele prometeu, onde estivessem 2 ou mais pessoas em seu nome, ali Ele estaria. Nesse momento, nós nos conectamos também a Ele, porque Ele está aqui conosco, mais uma vez. Receba dele agora, conectados nessa corrente de luz, receba de Jesus todo o seu amor infinito, que Ele despeja sobre nós através dessa corrente abençoada de luz. Permita que o amor de Jesus te preencha sua alma agora, como se Ele estivesse te dando um verdadeiro abraço carinhoso e fraterno de um grande amigo. Receba esse abraço agora. Isso. E assim, diante desse abraço abençoado, uma sensação de plenitude que começa a tomar conta de nós, nos faz querer agradecer ainda mais. Para que possamos agradecer ainda mais, te convido a orar comigo, a oração que Ele nos ensina. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Você respira mais uma vez, e aos poucos vai percebendo seus braços e pernas, e tornando assim sua consciência para o seu corpo. Isso, perceba seu corpo agora, e quando for confortável para você, pode. Muito bem, pessoal. Como é boa essa conexão, né? Como é bom a gente se conectar com o Mestre, se conectar com o que a gente tem de melhor, com a nossa essência. Quando a gente faz essa imersão, a gente se conecta, conectando a nossa própria essência, ali a gente consegue tocar Deus. Porque ali, é nesse ponto que Deus vive em nós. Nessa nossa essência que é maravilhosa. O ser humano tem uma essência linda. Todas as vezes que você consegue olhar para alguém, enxergar nessa pessoa a sua essência, você está vendo a alma dessa pessoa. E é lindo demais. Às vezes a gente obscurece essa alma
com as frustrações, com as coisas do dia a dia, com as ilusões materiais, e acaba ocultando, muitas vezes, né, na maioria das vezes, na maior parte do tempo, a gente oculta essa essência linda que a gente tem, que é a essência humana. Por causa das nossas vibrações inferiores, das nossas imperfeições morais, a gente acaba criando uma casca, né? Uma parede, algo ali que obscurece e esconde essa essência que é tão linda que cada um de nós temos. Todos nós temos. Até a pessoa mais vil, mais rancorosa do planeta tem essa essência. Quer ver um exemplo? O maior criminoso que existe, ele ama alguma coisa. Ele ama alguém. Hitler, ele amava o cachorrinho dele. Percebe? Que mesmo a pessoa mais odiosa, a pessoa que está ali muito iludida, muito cega nas ilusões do mundo, na vaidade, no orgulho, nos erros, nas imperfeições morais, em algum momento ali, algo desperta o coração dela para o amor. E é amado. Hã? E é amado, né? Por pior que seja o criminoso, tem a família. Tem uma mãe, ele vai ter uma mãe, ou ele, ou ela, né? A gente vê isso, acontece assim, em rebeliões, em presídios. Quem que chega primeiro lá na porta? É bem interessante isso, eu sempre fico pensando nisso. Exatamente. A mãe sempre está lá, né? Por pior que o filho seja, ela o ama. Ela sabe que o filho tem as imperfeições dele, tem os erros, mas ela não deixa de amar. Então, assim, a pessoa mais vil, mais odiosa, ela ama e ela é amada. Nem que seja pela própria mãe, nem que seja pelo próprio bichinho de estimação, mas tem alguém ali. É óbvio, por Deus, óbvio, que Deus ama até essas pessoas, porque todos nós somos filhos dele, né? Mas quando a gente deixa essa essência tomar conta, essa essência nossa é linda, maravilhosa. A hora que a gente se despoja das vaidades, das coisas do mundo, e encontra com essa essência, e coloca essa essência, mostra essa essência para o mundo, isso é lindo demais. É muito lindo. Todo ser humano fica lindo quando ele expõe a sua essência verdadeira. Fica lindo. Bom, pessoal, Evangelho, capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, continuando aqui, né? Estamos ainda no item de número 11, sobre o orgulho e a humildade. Semana passada vimos aqui um trecho, né? Começamos a refletir sobre essa questão de, primeiro, que quando sofremos as injustiças, né, que acontecem muito naturalmente na nossa vida, quem nunca, né, passou por uma injustiça, ou pelo menos julgou que o que estava passando era injusto, né? E quando a gente passa por isso, a gente tem que entender que é insignificante perante a nossa vida verdadeira, que é a vida espiritual, e perante Deus, né? E que se a gente voltasse o olhar para isso mais vezes, se a gente buscasse esse ponto de vista, a gente já estudou muito aqui sobre ponto de vista, o quanto algo a gente dá ou não importância a algo que acontece à nossa volta e deixa isso entrar, fazer parte de nós. Tudo depende do nosso ponto de vista. E se a gente buscasse enxergar esse ponto de vista mais amplo, com essa visão do espírito, que é a nossa essência, enxergando a vida mais do ponto de vista espiritual, mais do nível de Deus, a gente iria dar muito menos importância para essas coisas que acontecem
e que muitas vezes nos irrita tanto. Você está lá dentro da sua casa, um familiar, a pessoa que está ali no seu dia a dia, às vezes fala alguma coisa meio torto para você, se desperta em você aquela raiva. Mas não é aquela raivinha, aquela faísquinha, não. Sabe, divertidamente, quando ele sai fogo e ele põe fogo em tudo, ele pega o comando e coloca no talo, no máximo. Porque a pessoa falou algo, às vezes até sem pensar muito, sem querer te ofender. A raiva vem nível hard. E você quer esganicar a pessoa. Quer enforcar, quer pintar a parede vermelha com ela. E quando não é a raiva e a mágoa? Mágoa também. Porque às vezes, a pessoa às vezes fala alguma coisa assim, ele te magoou e tudo. Aí você fica assim, sabe? Aí depois você não aguenta ficar calado, você pega, vai e fala. E aí? E aí? Por quê? Porque naquele momento, a gente está tão, a nosso ponto de vista, está tão preso naquele momento, naquela circunstância que é tão ínfima, tão boba, e a gente fica preso ali. Há, naquele momento, naquele instante, uma fixação mental, que é como se tivesse um tapão nos nossos olhos e impedisse a gente de levantar a cabeça e ter um olhar mais amplo da coisa, da situação em si que está acontecendo. Então a gente está tão focado naquilo, e às vezes a pessoa fala e ela não falou aquilo com a intenção de te magoar. Não foi pessoal, mas a gente está tão preso, tão ali, ó, com o tapão nos olhos, tão focado naquilo, que a gente leva para o pessoal. A gente estava falando ontem aqui no curso sobre isso. Quando o outro me ofende, mesmo que ele queira me ofender, mesmo que ele esteja ali também imbuído de uma raiva, de uma mágoa, esteja querendo revidar e esteja querendo me ofender. Quando o outro diz algo para mim ou sobre mim, principalmente se ele tiver a intenção de me magoar, eu só vou sentir a mágoa se eu permitir essa mágoa entrar. Se eu abrir e captar essa mágoa e colocar no coração. Se eu não me importar com aquilo, eu simplesmente rebati, eu não deixei entrar, eu não deixei aquela ofensa vir para o meu mundo interno. A gente tem o nosso mundo externo, o ambiente, e tem o nosso mundo interno, nosso interior, nossa alma, nossos sentimentos, nossas emoções. Se parte de alguém uma ofensa, essa ofensa vem, e eu aceito essa ofensa, eu estou pegando essa ofensa e guardando dentro do meu coração. Aí eu vou interpretar que é pessoal, aí eu vou interpretar que é mágoa, aí ela vai se instalar dentro de mim, vai se tornar um ressentimento, e essa mágoa vai perdurar até eu aplicar o antídoto nela. O antídoto da mágoa, do ressentimento, é perdão. Então começa com esse processo da gente aceitar. É por isso que às vezes, né, a gente ouve falar assim, ai, eu não sei o que eu fiz pro fulano, que ele ficou magoado comigo, não era na minha cara, né? Que às vezes a pessoa falou uma coisa sem nenhuma intenção, né? Mas quem recebeu cheio de sentimento. Exatamente, às vezes pegou uma conversa fora de contexto. Fora de contexto. E aí a pessoa que fez segue a vida tranquilo, sem saber o que está acontecendo, sem saber que atingiu. E aquela pessoa que recebeu, às vezes, passa anos remoendo aquilo. Ela acha que ela tem rumen, né? A pessoa acha que é a vaca, boi, para ficar remoendo, né? Só que deixa eu te contar, a gente não tem rumen. A gente não tem rumen para ficar ali, ó, redigerindo as coisas. A gente não tem isso. Tem que passar logo.
E a maioria das pessoas ignorantes aqui, eu estou falando ignorante no termo de não ter conhecimento, não ter sabedoria, não um termo pejorativo, tá? A pessoa, quando ela não consegue ter esse discernimento, que é até um termo mais adequado aqui, quando ela não tem muito discernimento com relação a isso, ela tende a ficar guardando. Ela acha que ela tem um rumen gigantesco dentro dela, e além disso, ela é um próprio caminhão de lixo, para ficar guardando, engolindo lixo e ruminando lixo. Lixo que eu falo, lixo emocional. Né? Boa noite, seu Adil. Seja bem-vindo. Tranquilo. A pessoa se torna pessoa amarga, né? E é isso, porque, imagina, se você colocar giló na sua boca vai ficar doce? Vai amargar, não vai? Se você está guardando rancor, ressentimentos, mágoas, ofensas, como é que você quer que a sua vida fique doce? Vai amargar e não é pouco, não. Agora, eu decido se eu vou engolir essa mágoa, se eu vou guardar essa mágoa, se eu vou guardar esse lixo emocional ou não. E se eu guardei, eu também é que decido se eu vou ficar ali remoendo ele em vez de digerir e expelir aquilo de mim. Livre-arbítrio. Até um exemplo que uma aluna deu ontem, muito inteligente. É igual o veneno. O veneno, se eu te entrego um veneno, ele só vai te fazer mal se você tomar. Se você não tomar, não vai ter efeito. E a gente é que decide engolir os venenos da vida. A gente é que decide jogar para dentro. E aí, como eu estava dizendo, as pessoas que têm menos discernimento, elas tendem a engolir esse veneno com mais facilidade. Elas tendem a trazer uma palavra meio torta, uma conversa, às vezes fora de contexto, às vezes nem está falando dela, mas ela ouve mais ou menos de relance um comentário, nem sabe o contexto daquele comentário, e ela acha que é dela que estão falando, já joga pessoal, já fica inimigo pro resto da vida. Tem muita gente que age assim, que é o que a Maria Angélica estava falando. Às vezes a pessoa nem estava com a intenção de prejudicar, estava um outro assunto, e está seguindo a vida dela, e a outra já cria um remorso, um amargo, vira a cara, não conversa mais, a outra pessoa fica sem entender, mas por que fulano virou a cara? Por que está acontecendo isso? Né? Porque a pessoa engoliu um veneno que às vezes nem era um veneno para ela, e ela acabou aceitando, engolindo. Fala, seu Jorge. Ô, Edson, aí entra o caso dos pobres de espírito, né? A minha vigilância da minha casa mental, igual você falou. Eu só posso aceitar aquilo que eu tenho condição de aceitar. Mas se eu me policio, eu fecho as portas às influências negativas, e esse mal que querem não vai me fazer mal. Mas até onde vai a minha maturidade? Será que eu consigo entender isso? Né? Porque, igual você estava falando aí, as pessoas... Alguém falou mal, alguém te magoou de alguma forma e tal. Mas até que ponto eu deixei isso fazer mal? Até que ponto eu tive maturidade para entender e perdoar o outro aquilo que ele está fazendo, né? Às vezes, aquele outro precisa de ajuda, mas ao invés de eu ajudar, o que eu faço? Eu guardo, né? Eu vou remoer aquilo, igual você disse. E na primeira oportunidade que tiver, eu vou botar para fora, né? Com mais veneno ainda, porque eu quero me vingar. Mas eu me policiei a respeito, eu me controlei, eu busquei, ao invés de tirar aquilo que é ruim, buscar o que é bom. Às vezes eu não posso fazer o mesmo exemplo dele. Ao invés de eu pagar o mal, eu vou pagar, né? Pagar o mal com o bem, né? Eu vou fazer para ele aquilo que às vezes ele espera, porque às vezes essa pessoa precisa de ajuda, né? Eu vou virar as costas e não vou ajudá-la. Então a nossa mental, ela tem que estar preparada para a gente começar a comparar aquilo que chega, né? A gente vai abrir a porta para receber o que a gente quiser, mas até que ponto eu tenho maturidade para separar isso, para entender isso, para não culpar o outro pela minha fraqueza, porque se o mal chega para mim, é porque eu fui fraco, né? Eu não tive condições de rebatê-lo.
Perfeito, perfeito. E essa maturidade, a gente adquire só de uma forma, só tem um jeito de adquirir essa maturidade. Buscando cada vez mais conhecimento, nos instruindo, aprendendo, estudando e trabalhando em nós a nossa reforma íntima, que é a nossa revolução moral, nossa condição moral, né? Cuidando e aparando as arestas, as imperfeições morais. E através do conhecimento, da busca constante do conhecimento, você vai criando essa experiência, vai desenvolvendo esse amadurecimento e vai desenvolvendo também esse discernimento para entender que essa ofensa, às vezes nem era uma ofensa. E essa pessoa que te agride, para não dizer todas as vezes, na grande esmagadora maioria das vezes, ela é a pessoa que é a que mais precisa de ajuda. É a que mais precisa da nossa compaixão, da nossa compreensão. Igual o Jorge falou, pagando o mal com o bem, auxiliando essa pessoa a sair daquela cegueira que ela se encontra. É claro que isso vai depender também do livre-arbítrio dela. Então você vai buscar auxiliá-la. Aí cabe a ela aceitar ou não. Mas caso ela não aceite, também você não tem que remoer também isso. A escolha é só dela. O caminho e a vida é dela. Aí você tem também que ter a maturidade de aceitar e respeitar o momento da pessoa. Porque uma hora ela vai despertar. Nem que seja numa outra reencarnação, mas uma hora ela vai despertar. Então essas injustiças que ele fala, né? Que não devemos sofrer tanto por essas injustiças, até porque, muito bem colocado pelo Jorge, essas pessoas que cometem injustiça são as pessoas que estão mais perdidas, mais cegas com relação a si mesmas, ao seu próprio desenvolvimento moral, estão cegas, muito envolvidas com as coisas da matéria, das ilusões da vida, das vaidades, dos orgulhos, né? Não à toa esse capítulo é bem-aventurados os pobres de espírito, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Que espírito? Esse espírito vaidoso, esse espírito cego, esse espírito arrogante que se vê maior que os outros, melhor que os outros, esse espírito de superioridade falsa que muitos de nós ainda alimenta dentro de nós. E aí ele fala, será que vai ser preciso Jesus voltar para vocês acordarem? Será que vai ser preciso Jesus expulsar os vendilhões do templo de novo, né? Dar um chacoalhão na gente para a gente acordar? Acorda, meu filho, vamos! Para com essa cegueira! Isso me remeteu a um vídeo que eu vi muito legal, eu acho que é um psicólogo que ele está falando. Ele fala assim, quando é que você vai ser pai? Vamos pegar aqui um comparativo com a educação dos filhos, né? Porque somos filhos de Deus. E ele está nos educando com a vida, né? A escola da vida. Quando você vai ser pai? Quando você vai mostrar para o seu filho que a vida tem limite? Quando você vai mostrar para o seu filho até quando essa sociedade hoje deturpa valores e tá numa loucura que tem hora que eu fico... viu, gente? Tô falando por mim, tá? Tem hora que eu fico abismado, eu fico estupefacto de ver como essa sociedade, às vezes, ela mistura as coisas, mistura valores, inverte valores. A criança não pode sofrer trauma. Caramba! A vida é um trauma. Se eles não puderem sofrer trauma, aprender a lidar com isso, como é que eles vão viver? Cara, que tem uma escola que tem um campeonato lá de esportivo, dá medalha para todos, para não criar trauma. Que mérito! O último lugar, a equipe que ficou em último, tem para ganhar medalha. Eles se esforçaram menos, eles não se dedicaram. Enfim, medalha é
é mérito de quem ficou em primeiro, de quem venceu. E isso é para incentivar até os outros que não conseguiram, para se esforçar mais, para conseguir o mérito de conquistar o prêmio. Aí quem perde ganha prêmio. Olha que loucura, que inversão de valores. Então, voltando na hora que ele fala, quando você vai ser pai? Ser pai de olhar para o filho e colocar limite dele, falar, isso você não pode fazer. Ah, você quer algo? Você vai ter que conquistar. Ah, você quer uma bicicleta? Então tá bom. Você tem que fazer determinadas tarefas aqui, ou então trabalhar, para você ter o mérito de ter a bicicleta. Nossa, você é injusto, você é um pai cruel. Pai cruel? E quando essa criança, esse jovem, sair para a vida, ele vai conseguir construir as coisas dele? Ele vai conseguir batalhar? A gente está vendo aí, ó, um dos maiores índices de depressão em jovens e crianças, adolescentes e crianças. Um dos maiores índices de suicídio de crianças que a gente já viu na face da Terra. Porque as crianças, os jovens hoje, eles não sabem lidar com pressão. Qualquer dificuldade que eles têm, qualquer coisa que aparece para eles, que desafia eles querem desistir. É muito difícil. Não consigo. Não dou conta. Por quê? Porque não fui educado para enfrentar os desafios. Não foi treinado para lidar com as decepções, para superar as decepções, para aprender com as decepções e, mesmo assim, lutar pelos seus objetivos. Os jovens de hoje não são treinados para isso. Não são educados para isso. O senhor é professor, o senhor pode falar se eu estou falando besteira. Com certeza, certíssimo. Com certeza, desse jeito mesmo. Desse jeito mesmo. Os jovens, qualquer decepção que eles têm, eles dão chilique, eles querem enfrentar os adultos, aí entra em depressão, quando não conseguem enfrentar. Quer se cortar. Entra num... Não que a gente está banalizando a depressão, mas a depressão vem por quê? Porque eles não foram educados para enfrentar os desafios. Qualquer desafio mínimo que seja que acontece com eles, eles espanam. O pai quer dar tudo na mão. Os pais querem dar tudo nas mãos. Eu já vi familiares meus, pessoas que eu conheço, pessoas próximas, que têm filhos já adolescentes, sei lá, 16 anos, 15 anos. A mãe põe comida no prato e entrega para o filho. Meu, ele não é uma criança mais de 3 aninhos, de 5 aninhos, que ainda não tem essa capacidade motora de fazer isso. Ele já é um jovem. E a mãe coloca tudo nas mãos. Como é que essa criança, esse jovem, esse adolescente, na hora que sair para a vida, quando faltarem os pais, ou algum familiar, algum responsável, como é que ele vai lidar? Como é que ele vai conquistar as coisas dele? Como é que ele vai enfrentar o mundo, que é cada vez mais acirrado, o mundo lá fora, né? Nós que estamos aqui cuidando das nossas famílias, sabemos o tanto que o bicho pega. Antigamente você matava um leão por dia, hoje é uns 3. Para ficar mais ou menos, né? E você tem que dar conta. Você tem que dar conta. Aquela pessoa, o famoso arrimo de família, né? Aquela pessoa que é o responsável pelo sustento da família, independente se é o homem, se é a mulher, se é mais velho, se é mais novo. Presta atenção, essas pessoas que cuidam, elas não têm direito nem de adoecer. Se elas adoecerem, todo mundo vai passar fome. Então ela trabalha doente, ela trabalha mesmo psicologicamente estando ali num momento de sensibilidade, de dificuldade, ela pode estar sentindo a tristeza que for, pode estar psicologicamente destruído, pode estar fisicamente doente, mas ela trabalha, ela luta porque tem 5, 6 pessoas que dependem dela, 4 pessoas que dependem dela ali, que se ela parar, todo mundo fica sem, todo mundo passa fome. E às vezes pessoas que têm uma saúde de ferro, jovens, que poderiam estar fazendo algo já para ajudar, que sejam coisas simples, para unir forças ali para o sustento da família, né? Não consegue.
Não dá conta, tudo é difícil. Ai, aprender isso é tão difícil. Ai, aprender uma língua nova, como é difícil. Ai, estudar é tão difícil. Conheço jovens, adolescentes, familiares meus, que fica por conta de estudar. Aí tirou vermelho em todas as matérias. Cara, a pessoa está por conta disso. Os pais têm que mostrar que ele precisa lutar pelos objetivos dele. Não é ficar passando a mão na cabeça, ah, tirou vermelho, tá tudo certo, o próximo semestre você recupera. Não é tudo certo. Família, né? Tá faltando um pouco mais a família. Estrutura, né? Estrutura familiar, porque às vezes dentro de uma sala de aula, cada aluno é de um jeito. Aí você está dando aula numa escola, onde a escola é num bairro de muita baixa renda, entendeu? Onde o menino vai para a escola para comer porque não tem alimento em casa, entendeu? Onde o menino está ali mesmo para se alimentar, não quer aprender. Aí o que acontece? Aí chega dentro de uma sala de aula, você manda um trabalho aqui, aquele faz, o outro não faz, não está nem aí. Aí quando vai chegando perto do final do ano, você está numa sala de reunião dentro da escola, a diretora ainda fala assim, vai passar todo mundo. Tá vendo como é que estão as coisas? Tá desse Tá jeito. vendo como é que estão as coisas? Tá sim. Ela falou desse jeito, principalmente os meninos médios. Aí o professor falou assim, mas como assim? O que nós professores estamos fazendo aqui na escola? Então a senhora pega na secretaria lá e vai lá e passa os meninos tudo. Então tá assim. Infelizmente tá assim, porque o que a gente consegue enxergar é o seguinte, que a sociedade hoje, o governante hoje, não pensa na educação de qualidade. Entendeu? Porque assim, como é que eu vou te falar assim? Uma sociedade dominante. Porque assim, quanto menos educação eles derem, mais eu consigo dominar. Mais manipula a população. Manipula a população. É o que a gente estava falando aqui agora. Quanto mais ignorante a pessoa, menos discernimento ela tem para ela ver qual é verdadeiramente o melhor caminho. Então, ela é muito fácil de ser manipulada. E ela absorve muita raiva, muita mágoa, e ela vai sendo conduzida, né, por quem já tem uma certa malícia, um certo amadurecimento. Então, por que eu falei isso tudo aqui? Porque se a gente não fizer a nossa parte, a forma que Deus tem para nos dar um empurrãozinho é dar uma chacoalhada na gente. A gente viu aí, ó, uma pandemia da Covid-19 que acabou de acontecer, chacoalhando o mundo. Aí a gente quer criar os filhos dentro de uma bolha? Imagina a hora que Deus resolver dar outra chacoalhada. Desencarna todo mundo, não vai existir população mais. Vai ficar uns poucos mil habitantes aqui, a maioria vai embora, não vai aguentar, né? Os índices de suicídio estão absurdos, nunca foram tão altos, né? Então, assim, a gente entender, as injustiças vão acontecer? Vão. Agora, o problema não é a injustiça em si, é como eu vou lidar com ela. O que eu vou fazer quando eu estiver diante de um desafio, de uma pressão, de uma injustiça, de uma ofensa? Como eu vou lidar com aquilo? Quais os valores eu estou desenvolvendo em mim para poder ter esse discernimento para superar aquilo? Dentro de casa, no meu ambiente de trabalho, no ambiente escolar, na sociedade. Como eu vou lidar com as pessoas que muitas vezes nem têm intenção de me ofender, mas acabam me ofendendo porque elas estão lutando pelo delas também? Como eu vou lidar com isso? Entendendo que essas injustiças fazem parte de uma vida que é passageira, que é momentânea. Que às vezes aquele amigo que às vezes olhou na sua cara e te xingou de burro, cara, talvez pode ter sido a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Como assim ser bom ser xingado de burro? Porque talvez ele está te mostrando uma parte ali do seu caminho que você não está usando a sua inteligência como você deveria para vocês terem uma vida melhor. As críticas, elas podem te ajudar muito a você fazer esse trabalho interno, essa reforma íntima. Quando as pessoas mais próximas te criticam, em vez de levar para o pessoal e criar mágoa, usa a crítica para aprender e evoluir. Aí que está como você consegue fugir da mágoa.
quando a pessoa te critica, peraí, eu sou isso? Bom, eu acho que eu não sou. Não, mas nessa situação que eu fui isso. Nessa situação eu fui burro mesmo, porque eu não pensei direito. Ah, então eu posso fazer diferente. Eu posso usar um pouco mais o meu discernimento, minha inteligência e não tomar essa decisão que eu tomei que não foi boa. E aprendo com aquilo. Nossos maiores professores, gente, são os nossos inimigos. São eles. Porque eles falam pra gente o que precisa ser falado na cara, sem medo de não querer nos magoar, de não querer nos ofender. Eles não estão nem aí se a gente vai se ofender ou não. Eles falam o que tem que falar. E ali, em vez de levar para o pessoal, guardar mágoa, o lixo, né, que a gente estava falando, guardar o lixo, ruminar e ficar sofrendo com aquilo, se matando com aquilo, pega, entende, aprende e melhora. E se aquilo realmente não fizer sentido, joga fora e segue dando. Pronto. Pronto. Assim que a gente vai melhorando, evoluindo, crescendo. E sem criar dentro de nós esse desejo de vingança, remoer mágoa e ficar ali naquele sofrimento. Ah, mas eu não olho nunca mais na cara daquela pessoa porque ela fez isso, isso, isso comigo, aquele demônio. Será que você não fez nada? Você é um anjinho perfeitinho que veio do céu e não fez nada para aquela pessoa te magoar? Será que não foi você que deu o primeiro passo para aquela pessoa cometer essa injustiça com você? Porque a gente não enxerga. Um amigo meu fala uma frase que é muito inteligente. Fala assim, quando é que você contou uma história sobre você em que você era o vilão? Quando é que você contou uma história sobre você mesmo, sobre você mesma, em que você era o vilão? Ah, mas eu fiz aquilo porque o fulano fez isso comigo, eu não tive escolha. Será? Sempre a culpa é do outro. Sempre a culpa é do governo, é do outro. Nunca a culpa é nossa. A gente nunca é o vilão. É o outro que nos magoa. A gente nunca magoou ninguém. Não, mas eu não tive a intenção de te magoar. De jeito nenhum, mas tá lá remoendo mágoa. É muito fácil apontar o dedo. Né? Muito fácil apontar o dedo. Culpar o outro. Muito fácil. A minha esposa tem um ditado que ela fala assim, quando você aponta um dedo para uma pessoa, tem 4. Então, 4 de volta. Na verdade é 3 de volta e 1 para Deus, né? Você faz assim. E aí, isso tudo acontece porque quem que é a base? Quem que dá essa estrutura psíquica e emocional dentro de nós para fazer todos esses comportamentos? De guardar mágoa, de culpar o outro. O tal do orgulho. É o tal. Esse é o demais. E é disso que a gente está falando aqui. Então, para a gente fazer a leitura hoje, vamos passar em branco. Continuando aqui no item 11. Nós estamos no último parágrafo agora, do item 11. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos atinge os vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Quer dizer, fazei o bem com humildade. Que cada um destrua, pouco a pouco, os altares erguidos ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos, e tereis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, quando dela vos dá tantas provas. Viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais radiosa de sua clemência, que o enviado celeste não encontre mais em vós senão uma grande família. Que vossos corações brandos e humildes sejam dignos de ouvirem a palavra divina, que ele virá vos trazer.
que o eleito não encontre sobre o seu caminho senão as palmas depositadas pelo vosso retorno ao bem, à caridade, à fraternidade, e então vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. Mas, se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para depurar, renovar vossa sociedade civilizada, rica em ciência e, todavia, tão pobre em bons sentimentos, não vos restará mais senão chorar e gemer sobre vossa sorte. Mas não será assim. Retornai a Deus, vosso Pai, e então nós todos, que houvermos servido ao cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças para agradecer ao Senhor por sua inesgotável bondade e para glorificá-lo em todos os séculos dos séculos. Assim seja. Lacordaire, Constantina, 1863. Que lindo isso. Ou seja, se realmente aprendermos a ouvir essa voz, né? Ouvir essa voz da humildade, ouvir tudo que Jesus nos mostra, nos ensina através do seu evangelho, compreender e amadurecer a nós mesmos, amadurecer nossos sentimentos, nossas emoções, amadurecer nosso espírito, empobrecendo-nos do orgulho e enriquecendo-nos de humildade, aprender de verdade com os ensinamentos divinos de Jesus, nós gozaremos dessa felicidade que nos espera um dia. É a verdadeira felicidade, que é a felicidade da alma, a felicidade do espírito. Gozaremos e teremos as recompensas, que teremos o mérito de recebê-las, as verdadeiras medalhas de honra ao mérito, que são as medalhas da humildade, da caridade, de todo o bem que nós podemos fazer, que está ao nosso alcance. Quando você está diante de uma situação, vai aqui uma reflexão muito importante. Quando termina o seu dia, uma jornada, algo que você estava fazendo, faça a seguinte reflexão. Está vindo para mim aqui agora, tá? Que eu vou começar a pensar muito nisso. Eu fiz todo o bem que eu pude? Olha para o seu dia, por pior que ele tenha sido. Porque é o que a gente estava falando. O que acontece no mundo externo, no seu mundo externo, não é sua responsabilidade. Se a pessoa falou, fez errado, te ofendeu, é da pessoa. É responsabilidade do outro, não é sua. Engolir isso, aceitar isso, interiorizar isso, aí sim é uma escolha que eu faço. Independente do meu dia, por mais atribulado que ele tenha sido, faça essa reflexão. Eu fiz todo o bem que eu pude. Eu reagi com espírito de vingança, com remorso, com ressentimento, com mágoa, com raiva, com revolta. Eu me rebelei, me revoltei com as situações que aconteceram no meu dia, ou eu devolvi o bem? Por pior que tenha vindo a coisa para o meu lado, o que eu dei de troca? O que eu dei de volta para o mundo, para as pessoas que estavam à minha volta? Isso verdadeiramente fala quem você é. Fala, Edinho. Veio aqui para complementar, né? E daquilo que você fez no seu dia, você prejudicou alguém? Algumas coisas. Será que eu prejudiquei alguém?
Porque é o que a Maria Angélica falou, às vezes você prejudica sem saber, né? Às vezes você nem sabe que prejudicou. Você nem tem como saber, porque a pessoa deu um significado para aquilo e engoliu aquilo de uma forma diferente, de uma forma torta. Mas essa reflexão é importante. Eu fiz todo o bem que eu pude? Eu prejudiquei alguém? Pelo menos dentro do seu discernimento, que você pôde enxergar, que você pôde analisar na situação. Eu prejudiquei alguém? Eu fiz todo o bem que eu pude? Eu devolvi para o mundo só revolta, raiva, ignorância, maledicência, injúria, injustiça, ou, mesmo sofrendo isso tudo, eu devolvi para o mundo benevolência, compreensão, compaixão, caridade. Isso tudo é caridade. Teve um que fez. Teve um, né? Teve um. Só um, né? Esse é o problema, só teve um. Só teve um. Mas esse é o Mas caminho. ele é a solução, não é problema. Ele é a solução, é Ele isso. a solução. Você corrigiu minha fala, né? Ele é a solução, não o problema. O problema somos nós, né? Nós somos os problemas Pelo menos e por temos que enquanto. buscar essa solução. Ainda. Por isso que outra pergunta inteligente que você faz para você, né? Que isso eu vi nas escrituras, e a gente falou isso ontem também. Todas as vezes que você estiver diante de uma situação em que vier a dúvida do que fazer, qual escolha, qual caminho seguir, o que eu devo fazer diante de tal ou tal situação, é só você parar e pensar. Qual foi o nosso maior líder? Quem foi verdadeiramente aquele que veio nos mostrar o caminho? Quem verdadeiramente nos mostrou o caminho? O único Espírito puro que pisou aqui entre nós, Jesus. Então, se Ele é o caminho, a verdade e a vida, diante de qualquer situação que eu me encontrar, bateu a dúvida, o que Jesus faria? Se fosse Jesus agora no meu lugar, o que Jesus faria? Ah, mas aí você está querendo demais. Como é que eu vou me comparar a Jesus? Eu não estou querendo comparar ninguém a Jesus. Eu estou querendo te mostrar que ele veio aqui para mostrar o caminho. Ele veio falar e falou: meus irmãos, sigam por este caminho, porque eu já trilhei o caminho que você está. Eu sei qual é o caminho da felicidade, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é para você se comparar a Jesus, é para você se referenciar no ser mais evoluído que já pisou aqui na Terra, para você guiar os seus passos. O que Jesus faria? Faria determinada coisa. Nossa, eu não consigo ainda fazer isso, mas vou me esforçar. Você vai dar um salto quântico na sua evolução. É desafiador? Muito. Muito desafiador, porque nós somos muito imperfeitos ainda. Mas é o caminho para a gente seguir. Ir pelo caminho não significa que você já chegou na chegada. É caminhar esse caminho. Se esforçar para isso. Não é fazer igual Jesus. É se referenciar no que ele ensinou e colocar como uma bússola o rumo que você deve seguir, para um dia conseguir atingir o nível dele. Trilhar esse caminho. Fala, Edinho. Isso me lembrou de uma aula, né? Eu estava assistindo uma aula dentro da escola de aprendiz e um dos alunos falou: então Jesus tem que ser o nosso modelo. Na hora, o cara que estava dando falou: não. Jesus não pode ser o seu modelo. O que é um modelo? O modelo significa que você vai fazer um igual. Você consegue. Nenhum de nós pode ter Jesus como modelo. Jesus tem que ser nosso exemplo. Por enquanto, modelo... Nosso guia. Né? É o Nós guia. não estamos no nível de ter Jesus como modelo ainda.
Ele tem que ser o nosso exemplo. Exatamente. E olha que é difícil. Então, Jesus não é modelo para nenhum de nós. Exatamente. Ele é só exemplo. Ele é a guia, a referência. Porque quando você modela alguém, isso na neurociência fala isso. Modelar alguém é você conseguir trazer exatamente as ações que a pessoa faz, o jeito que a pessoa faz, tudo que a pessoa faz, e você replica aquilo. Isso é modelar. A gente ainda não consegue fazer isso com Jesus. Impossível, porque nós somos muito imperfeitos perante Ele. Não consegue nem seguir o exemplo. Então, Ele é o guia, Ele é a referência. É aquele ponto que você olha lá na frente que te mostra o caminho. É para ali é nesse sentido que eu tenho que ir. Então, quando você faz essa pergunta, o que Jesus faria? Você está colocando a bússola na sua frente, que te mostra o caminho, que vai te permitir saber para que lado ir. Você pode cair de novo? Claro, nós vamos cair muito ainda. Mas sempre que a gente cair, a gente sabe para que lado levantar. Para que lado levantar o olhar, a cabeça, e saber que a bússola está ali. O caminho já foi mostrado. É para ali que eu tenho que seguir. O Henrique Mendes colocou no comentário aqui. Estão se subestimando. Jesus mesmo disse, vós sois deuses, e também obras maiores ainda vocês farão. Henrique, nós somos deuses, no sentido de que temos a essência divina, porque nós somos criaturas de Deus. Todos nós temos a essência divina em nós, porque somos criatura de Deus. Mas não dá para você comparar a bolota com o carvalho. Quando eu falo bolota, é a semente. Como é que você quer comparar e achar que uma semente tem condições de dar frutos? Nenhuma semente consegue dar frutos. Ela precisa se desenvolver, ela precisa eclodir. Primeiro ponto. Meus microfones são meio revoltados, às vezes precisa de carinho. Primeiro ponto, a semente precisa cair numa terra fértil para que ela germine. Vê se isso aqui vai dar. Calma, tá acabando. Então, primeiro ponto, a gente precisa de cair numa terra fértil. A semente precisa estar numa terra fértil para que ela germine, para que ela ecloda. Depois de eclodir, depois de criar raízes, depois ela começa a crescer. E depois de muito tempo é que ela vai se desenvolver, para depois se tornar uma grande árvore e dar frutos. Nós não podemos achar que, ainda no estado de semente, somos capazes de dar frutos como deuses. Nós não podemos ter essa pretensão. Isso aí é orgulho. Quando a gente pensa assim, a gente está deixando o orgulho falar mais alto. A gente tem que entender que temos o potencial divino em nós. O potencial. Mas esse potencial ele precisa ser desenvolvido, lapidado, amadurecido. E a gente está nesse processo de desenvolvimento, de lapidação, de amadurecimento. Para aí sim, lá na frente, depois de desenvolvermos, crescermos, aí sim, vamos verdadeiramente dar excelentes frutos e vamos estar tete a tete com Deus, realizando a obra e a vontade dele. Mas para isso nós precisamos amadurecer ainda. Não é possível o fruto verde cair maduro no chão. Ele precisa se desenvolver, né? Todos nós temos esse tempo e precisamos desse tempo para desenvolver. Mas temos o guia, temos o caminho. Já sabemos o caminho para desenvolver, nos tornarmos carvalhos. Sairmos da condição de bolotas e nos tornarmos carvalhos. E dar milhares e milhares de frutos. Seguindo o exemplo dele, do nosso grande amigo, que já é um grande carvalho, né, no universo. Então, a gente tem que entender que temos capacidades, potenciais lindos e maravilhosos,
Somos capazes de desenvolver esses potenciais, sim, mas também temos que ter a humildade de entender na condição que nos encontramos agora. E tudo que precisamos desenvolver em nós para chegar lá. E Jesus veio e falou: venham, é por aqui o caminho. Eu já trilhei essa trilha de amargura, sofrimento e dor que vocês estão trilhando agora. Venham, vocês podem, vocês vão ser um dia esse carvalho. Dito isso, a gente precisa encerrar, né? Infelizmente. Alguém quer fazer um último comentário aí na internet antes de terminar? Não? Tranquilo? Nada, seu Jorge? Tranquilo, velho. Com muita propriedade. Muito boa essa observação final sua aí. Obrigado pelo que você falou aí. Muito bom. Vamos agradecer aos nossos amigos, né? Estão aqui, ó, me ajudando nesse processo. Só para finalizar, na fala de Jesus, né? Vós sois Deus, podeis, deixa uma interrogação, Podeis fazer tudo que eu faço, né? Podeis fazer. Podeis fazer. Vamos desenvolver isso ainda, né? Então vamos nos preparar aqui para encerrar. Chamar ele aqui de volta. Peraí. Então convido vocês a trazer a mente agora, focar nele, né? A gente está falando dele. Então, grande guia, nesse grande farol que nós temos como referência para as nossas vidas. E focados nele, conectados nele, vamos agradecer mais uma vez por essa oportunidade de estar aprendendo aqui para evoluir, sem precisar passar exatamente pela experiência da dor. Porque todas as vezes que buscamos o conhecimento de livre-arbítrio, de vontade própria, nós estamos abreviando momentos de dores que deveríamos passar para aprender determinadas coisas. Aprender através do conhecimento é a forma de aprender pelo amor, esquivando assim a dor. E é por isso que nós agradecemos tão profundamente a esse grande amigo, a esse grande mestre que veio nos mostrar esse caminho, ensinando que é possível aprender dessa forma, com muito amor, com muita humildade e com o coração cheio de gratidão. Nós voltamos a irradiar nossa própria luz interior, formando novamente aquela linda corrente de luz. A gratidão nos faz irradiar, irradiados, iluminados, nos conectamos uns aos outros, seja presencialmente, virtualmente ou espiritualmente. Todos nós agora, reunidos nesta reunião abençoada, tanto encarnados quanto desencarnados, vamos nos conectando, formando aquela corrente de luz que nos conecta aos nossos mentores, nossos guias, e nos conecta a ele, o nosso grande guia, nosso maior mestre. E assim, nessa corrente linda de luz, sentindo essa sensação desse abraço amoroso, fraterno e abençoado de Jesus, usamos da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, para direcionar essa corrente de luz ao alto, ao firmamento, lá onde estão todos os espíritos guardiões que cuidam do nosso planeta, que fazem parte do exército do Cristo, que estão aqui para nos ajudar a evoluir nesse passo que estamos dando na nossa jornada.
as irmãs de Maria, todos os beneméritos benfeitores, grandes espíritos de luz que cuidam do nosso planeta. Eles recebam essa nossa corrente de luz agora, e através do seu amor infinito, das suas condições de carvalhos gigantescos que são, possam potencializar essa luz agora, e potencializando essa luz, devolvam em forma de chuva, de bênçãos, de esperança, de amor, de caridade. Levando o amparo, o conforto a cada um dos nossos irmãos em humanidade, especialmente aqueles que se encontram nas zonas de conflito e de guerra, aos nossos irmãos que estão em estados terminais dos hospitais, aos nossos irmãos que estão na situação da maior pandemia que já assolou o planeta, que é a depressão. Que os nossos irmãos possam receber também essas luzes, esses que enfrentam a depressão nesse momento. E também os nossos irmãos lá do sul, nossos conterrâneos, que eles também recebam essas luzes, que sejam força para que eles possam recomeçar suas vidas depois da tragédia que enfrentaram. E em especial, nós pedimos também para os nomes que estão na nossa lista de oração: David de Paula, Pamela Cristina, Yuri Leal, Walter Barcelos, Sônia Beatriz, Waltercide Simão, Marta Maria, Ana Clara Franco, Isabel Aparecida, Eduardo Porcati, Vicente de Paula, Nadira Guiar, Samuel Mendonça, Maria Paula, Roberta Cristina, Cláudio Roberto, Antônio Martins, Nilda Maria, Antônio Dias, Marcela Natália, Denise Aparecida, Antônio Dias, Ronaldo Sérgio, Carlos Henrique Gonçalves, Maria Margarida, Luiz Carlos Ramos, André Oliveira, Giovana Aparecida, Lívia Selma, Durval Cardoso, Alessandra Farnese, Marco Eduardo, Paulo Henrique, Maria Aparecida, Joana Rodrigues, Luiz Carlos Rodrigues, Carlos Henrique de Paula, Maria das Graças, e os nossos irmãos desencarnados, Denir Rodrigues, Francisco Rodrigues, Vanderlúcia Valeriano, Iria Maria, Essi Lima, Aparecida Donizete, Antônia de Oliveira, Maria Cecília, Eurípides Fernandes, Ciro de Oliveira, Benedina de Oliveira, Júlio Cândido, Selma Jaqueline, Marcos Fernando, Davi Thomas, Reginaldo Rodrigues, Diniz de Souza, Isidoro Cavalcante, Alma Carleto, Maria do Carmo, Maria José, Sebastião de Almeida e Eralma Carleto. Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis. Em vossa sabedoria acreditaste dever afligir todos esses nossos irmãos pela doença. Lançai, nós vos suplicamos, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e dignai-vos pôr-lhes um fim. Bons Espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai, nós vos pedimos, o nosso desejo de aliviá-los. Dirigi os nossos pensamentos, a fim de que vão derramar um bálsamo salutar sobre os seus corpos e consolar suas almas. Inspirai-lhes a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhes a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que não percam o fruto das suas provas, que é o verdadeiro aprendizado. E que em seus corações brote a esperança e a certeza de que isso também passará. De um jeito ou de outro, isso vai passar. Meu Senhor, que és sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Qual de amor que me conduz nesta vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e dê as minhas mãos ao trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever.
Não te esqueças de mim, Pai, nas bênçãos da compaixão, e guarda-me no teu coração, porque ele, sim, Senhor, é de paz e amor sem fim, amado Mestre Jesus. Que Jesus possa nos amparar hoje e sempre, que assim seja. E quem quiser continuar com a gente, vamos agora para as leituras das psicografias de hoje. Boa noite. O Lauro tá aí? Tá. Tô aqui, sim. Você tá me ouvindo bem? Estamos ouvindo. É só uma pergunta, tá? Eu não lembro se a gente conversou sobre isso, mas tem algum tio Léo? Sim, falamos um pouco do tio Léo. Eu não lembro o que a gente falou, não, mas ele mandou uma mensagem. Ô, Denison, saudades dele. Tem. E ele escreveu assim: quando morava naquela fazenda de meu pai, era feliz e não sabia. Quando tinha família quando tinha uma família e não dei valor. Os guris pequenos e eu não curtia. Quantas coisas boas da vida eu perdi por me deixando embriagar para fugir dos meus problemas. Quanto tempo jogado fora, sendo um mau exemplo para as pessoas ao meu redor. Tenho saudade de tantas coisas e pessoas. Minha sobrinha que aqui escreve nem me conheceu. Mas quero dizer que ainda faço tratamento e que ainda tenho muito para aprender. E queria agradecer e pedir perdão por tudo que fiz. Tio Léo. Aí, hoje foi assim, ó. Um desenho, uma escrita. Um desenho, uma escrita. Aí fez esse girassol aqui. E o girassol escreveu assim. Esse mesmo. Nasce todos os dias e o sol nasce todos os dias. E você também verás que a vida Não, vamos começar de novo. O nascer de todos os dias. E você também verás que a vida é mais bela do que pensa. Apesar de todos os desafios, vocês são especiais. Todos os dias, mesmo com todos os desafios, como é lindo ver o desenvolvimento de todos os dias. Sejam gratos, sejam amor, cuidem de vocês mesmos, larguem os vícios. Largue os vícios de beber, largue o vício de fumar, largue o vício de reclamar, largue o vício de odiar, largue o vício de ser orgulhoso. Só seja grato e viva o presente e o amor. E verás que é feliz. De 1 milhão de amigos. Uau! Você viu? Aí fez esse aqui, ó. Paisagem. E escreveu assim: às vezes só precisamos ampliar os nossos horizontes e enxergar além.
E às vezes, se a vida está nas mesmices, talvez seja a hora de mudar. Lute, seja forte, mas lembre-se que às vezes também é importante chorar e conversar, mas sem desmoronar. Pois Jesus é seu guia e nunca estará só nessa caminhada de evolução. Seja amor e renovação, para que a vida seja para que a vida seja diferente e faça sentido. O que realmente você deseja? Sueli Salles. Aí você pode mostrar. E lê. Escrito, quantos eu te amo, você disse hoje. Como seria lindo se todos os dias fossem azuis, mas temos que compreender que a vida é feita de altos e baixos. E às vezes é tão simples melhorar o seu dia, dando um bom dia, muito obrigado, eu te amo. As pessoas só vê as dificuldades. E quantos sorrisos você deu ou ganhou hoje? Quantos abraços? Quantos abraços? E se nenhum, o que te impede de dar o primeiro passo? Dê uma oração ao choro, mas agradeça a vida e a beleza de estar tendo oportunidade de fazer diferente todos os dias. E se não faz, não culpe o outro pelas suas amarguras, e sim pelas suas escolhas que tem feito. Eu amo vocês, de um amigo. Acabou? Acabou. Nossa, chega, né? Tava tão bom, né? Então, Boa noite a todos. o bracinho dói. É verdade. Tenho duas mensagens hoje. As histórias de vida. Em tempos remotos, trabalhamos amargamente na batalha traçada pelos homens, que busca sempre pelo benefício próprio e o engrandecimento sobre o poder de comandar os seus subalternos. Viemos de lutas sangrentas e tenebrosas, que amontoavam vidas e bandos. Eram milhares os que perdiam a vida pelo comando de uma minoria. Seus sonhos e desejos eram limitados pela proibição do próprio pensar e experimentar situações. Desde cedo, eram domados por canibais e instrutores terríveis que o único desejo era o de vingança e de poder. Com o passar do tempo, as histórias de vida foram sendo modificadas pelo ambiente e circunstâncias da evolução planetária. Mas essas mudanças caminharam lentamente. Foram necessários anos a fios para realmente conseguirmos uma mudança mais palpável. Mesmo assim, ainda observamos a existência desses espíritos de tempos remotos entre nós. As suas atitudes e desejos diante da sociedade demonstram os rastros de um ser que ainda precisa de muitas encarnações para realmente conhecer e praticar o bem. Os desejos de poder e comando ainda são vivos e latentes, mas nada como o tempo para guiar e também domar esses filhos de Deus que necessitam de uma construção mais firme e saudável. A vida é uma história que pode ser contada em diferentes contextos diante das oportunidades de vivência. Também temos a possibilidade de traçar histórias menos agressivas e dolorosas quando aprendemos a construir sensações diferentes em nosso corpo espiritual.
As marcas de dores e lutas são importantes para nos impulsionar a transformações para nos impulsionar a transformações que darão a formação de novos átomos e cadeias genéticas que, quando conectadas, permitirão uma nova oportunidade de vida. Seja um contador de histórias, um contador de vidas sucessivas, no sentido do progresso planetário, com o nascimento em massa que alicerçarão uma onda de pensamentos para a construção de energias influenciadoras entre as pessoas do mesmo meio. Que possamos estar atentos ao fluxo do tempo e às energias que desejamos nos conectar para construir a nossa história de vida. Que a paz de Jesus esteja sempre junto de todos vocês. E o outro é sobre tempos de ilusão. Por que criamos mundos ilusórios para satisfazer nossos prazeres mais fúteis e temporários? Temos vontade de estar sempre vivendo vidas paralelas a que realmente necessitamos. Precisamos experimentar dores e sofrimentos, mas desviamos nossas mentes e comportamentos para viver situações que trazem prazeres momentâneos, que nos permite, por alguns instantes, esquecer os sofrimentos. Mas depois que o tempo passa, dessa alegria falsa, tudo volta de forma mais intensa e nos vemos cair em um buraco cada vez mais fundo de subir, até o momento que uma escada não é suficiente para nos erguer. E quando, por um instante de descuido do domínio de nossas forças e consciências, tiramos de forma abrupta a vida, com a certeza de que toda dor e sofrimento desaparecerão como o dia e a noite. Ilusões transitórias e dolorosas. Quanto tempo será necessário para sair deste buraco que fomos caindo a cada dia? Busque conhecer a verdade sobre a vida. Busque conhecimento para lidar com as dores. Não tome atitudes precipitadas e irreversíveis. Busque ajuda benéfica, mesmo que a caminhada pareça turbulenta. Se conseguir passar pelas dores com entendimento, não terá tempo para criar ilusões falsas. Seja corajoso e enfrente seus desafios com afinco. De um irmão fraterno. Uau. É isso. Pessoal, então é isso. Mais uma vez eu agradeço a cada um de vocês pela companhia de vocês, pelo aprendizado, por compartilhar. Que Jesus abençoe. E a gente se vê semana que vem, se Deus quiser. Viu? Gratidão mais uma vez. Boa noite a todos.